A chuva caía pesada, tamborilando sobre o telhado de palha e o chão de terra batida, enquanto Maeve, encolhida na escuridão de sua modesta cabana, sentia o peso do mundo repousar sobre seus ombros. Os olhos vazios dos homens da vila, cheios de desprezo por sua aparência marcada por cicatrizes e traços fora dos padrões, perseguiam-na sem trégua. Ela já sabia que naquela noite ninguém viria ajudá-la. A tempestade rugia lá fora, e com ela, um perigo ancestral se aproximava. Feroz, implacável, a solidão de Maeve era sua única companhia, até que um destino inesperado se aproximou sob a sombra rugosa das nuvens negras. O vento arrancava galhos das árvores retorcidas que cercavam a pequena vila no limite da fronteira, carregando consigo o cheiro úmido da terra molhada e da vegetação silvestre que parecia fechar-se em um círculo ao redor daquele pedaço esquecido do mundo. No céu, relâmpagos evitavam iluminar o rosto cansado de Maeve, e o barulho da trovoada abafava os sons da vida adormecida na planície. A cabana velha, o único abrigo entre ela e a vastidão implacável do deserto, tremia sob a fúria da tempestade. Era um mundo semi-abandonado, onde o silêncio só era quebrado pelo eco de olhares austeros e o farfalhar da tempestade. Maeve sabia que não pertencia àquela terra nem àquela gente. Na praça da vila, os homens brancos a tratavam como sombra despercebida, ou pior, como um espantalho de desdém e escárnio. Os poucos sussurros que compartilhavam a sua passagem falavam de sua feiura como sentença definitiva. Em seu peito apertava-se a dor do isolamento. Seus olhos guardavam a mágoa de ser rejeitada não pelo que era, mas pelo que ninguém se atrevia a entender. Na penumbra da cabine, sentia-se pequena, como uma folha no vendaval, e, no entanto, uma chama resistente brilhava em seu âmago. O vento mudou de tom, e com ele veio o som pesado de passos indiscretos e abafados na terra encharcada, o estalar das folhas secas e o sussurro ameaçador de uma respiração agressiva fizeram Maeve prender o fôlego. O perigo finalmente se pavimentava na forma de uma alcateia faminta de bandidos, atraídos pela solidão e a promessa de um prêmio fácil. O coração dela pulava entre o desespero e esperança trêmula de um resgate improvável, mesmo sabendo que ninguém daquela vila se ergueria em sua defesa naquela noite. Foi quando o vulto surgiu, tão inesperado e imponente quanto o trovão que ribombava sobre as colinas ao longe. Kiona, o guerreiro Apache, emergiu das sombras com a certeza tranquila daqueles que pertencem às terras não escritas pelas mãos brancas. Seus olhos, escuros e profundos como a noite sem estrelas, pousaram em Maeve com uma intensidade que continuava invisível aos demais. Ele viu, não a mulher rejeitada pelos olhos alheios, mas a força invisível e a beleza silenciosa que queimavam dentro dela com um brilho bem maior que qualquer pele ou feição. Sem hesitar, Kiona avançou contra o perigo crescente, sua presença uma barreira silenciosa entre Maeve e o mundo cruel. O contraste era nítido. De um lado, os sussurros e o desprezo dos homens que a julgavam. Do outro, a sabedoria ancestral de um guardião que reconhecia seu valor. Num gesto firme, ele ofereceu-lhe a mão, um convite e uma promessa, numa única oferta silenciosa. Venha comigo, disse seu olhar. Há um lugar seguro na terra Apache, onde você poderá ser mais do que sombra ou motivo de escárnio. Maeve, paralisada entre o receio desconhecido e a centelha de esperança que Kiona acendera dentro dela,
Hesitou enquanto a tempestade pareceu deter seu próprio fôlego. Aquela oferta, inesperada e quase inacreditável, era a linha tênue entre a ruína e a redenção. Com a mão estendida e o coração trêmulo, ela se diante de um destino que jamais poderia imaginar. O mundo que a rejeitava e a terra que poderia abraçá-la. Tudo convergia naquele instante decisivo. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. A decisão de Maeve pairava no ar. Névoa espessa que se arrastava pelo desfiladeiro à sua frente. A mão de Kiona permanecia estendida, firme e serena. O convite silencioso para abandonar a terra que a rejeitara e atravessar os horizontes desconhecidos que pertencia aos Apaches. O frio que cortava a pele parecia refletir o tumulto em seu peito, medo e esperança entrelaçados numa dança silenciosa. Finalmente, quando a mão dela encontrou a dele, foi como se a tempestade interior que a assolava cedesse um pouco, abrindo caminho para a confiança. Iniciaram a jornada ao amanhecer seguinte. O céu ainda carregava os resquícios da chuva, e o cheiro da terra molhada impregnava o ar, fresco e selvagem. Maeve caminhava ao lado de Kiona, o coração acelerado por emoções conflitantes. Seus olhos buscavam o horizonte, mais ao seu alcance do que o dela parecia permitir por anos. O silêncio entre eles era cuidadoso, respeitoso, pontuado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo estalar dos galhos secos sob seus pés. Kiona evitava os julgamentos rotineiros que seu povo aplicava aos brancos, uma batalha invisível que travava consigo mesmo. À sua frente, Maeve representava mais do que uma aparição errante. Era a incógnita que desafiava os velhos preconceitos e os hábitos imutáveis. Maeve, por sua vez, sentia o peso do mundo branco pendendo sobre seus ombros como uma sombra ameaçadora. Dá uma sensação de alienação, o medo do desconhecido, que lhe queimava as entranhas. Ainda assim, encontrou em Kiona um espelho inesperado, um homem que via além da superfície e oferecia algo raro, aceitação sem concessões. Mas a insegurança a fazia hesitar. Seria capaz de abandonar tudo o que conhecia, suportar os olhares desconfiados de sua própria gente e encarar o que aguardava na terra dos Apaches. A cada passo adiante, o solo parecia afastar o passado, mas as dúvidas persistiam como um murmúrio inquieto. A viagem pendia entre a promessa e a ameaça, entre a confiança prestes a florescer e a sombra sempre presente da rejeição. No silêncio do meio-dia, sob o sol que mal escapava pelas copas esparsas, Kiona finalmente rompeu o mutismo. A estrada que percorremos não é apenas uma passagem, Maeve. É também um teste, disse ele, a voz baixa, porém firme. Para mim, para você, para o quê? Somos o que escolhemos ser. A Terra Apache é algo mais que um lugar. É um modo de vida. E esperamos daqueles que nela andam uma força que vai além da pele. May voltou a olhar para ele, a esperança tremendo em seus olhos. Sentiu o peso das palavras. Um convite para transcender o medo e abraçar algo maior. Porém, nem todo o caminho seria calmo.
Quando o sol começou a declinar atrás das colinas, uma tensão silenciosa cortou a trilha. Kiona parou abruptamente. O corpo rígido, os sentidos aguçados para o perigo. A atmosfera carregou-se de um manto invisível de ameaça. Ao longe, entre as árvores retorcidas, surgiram movimentos furtivos, figuras que se deslocavam como sombras calculadas. O cheiro da fumaça fina, a fragrância metálica e cruel do medo, instalou-se no ar. E entre aquelas criaturas, o olhar impiedoso de quem caça para subjugar e exterminar. Milícia de colonos, murmurou Kiona, os olhos estreitando-se em desconfiança feroz. Estão caçando inocentes, e nós estamos no caminho. Maeve sentiu o coração acelerar numa mistura de terror e adrenalina. A ameaça que há pouco tempo parecia distante, agora estava à espreita, pronta para arrancar o pouco que ela começava a confiar. Olhou para Kiona, que lhe oferecia não apenas proteção, mas a promessa de resistência. Um silêncio tenso envolveu a clareira. Cada som parecia amplificado, o farfalhar da relva, a respiração pesada, até o estalar seco de um galho sob os pés inimigos. Eles estavam cercados, e o caminho para frente ou para trás se estreitava perigosamente. Maeve, com as mãos tremendo, percebeu que aquela viagem não seria apenas sobre aceitar uma nova vida, mas sobre lutar por ela. A escolha de seguir Kiona passava a significar também um desafio civilizatório. Enfrentar os que não aceitavam a união de mundos tão diversos e a força que dela poderia brotar. As sombras avançavam. Kiona desenhou lentamente a faca no cinto, o olhar endurecido. Pronto para o confronto, mas também para proteger a tênue chama de esperança que agora pulsava dentro deles. Maeve percebeu que, mesmo em meio a tanto medo, havia uma verdade inegável, gravada na coragem silenciosa daquele guerreiro que aceitava inteira, sem reservas, enquanto a luz do crepúsculo se desfazia e os primeiros disparos soavam ao longe. Ambos sabiam que a próxima jornada seria muito mais do que apenas caminho ou destino. Seria uma batalha pela própria existência, uma batalha que começava ali, entre as árvores testemunhas, onde o aço encontraria a alma. E assim, quando a milícia ergueu suas vozes e suas armas contra eles, uma nova história começava a ser escrita, gravada com sangue. Coragem e a força incansável de dois que ousaram amar além das barreiras. Eles estavam à mercê do perigo, mas o destino já se anunciava indomável. Os caules retorcidos e as folhas meio secas do bosque pareciam sussurrar sob o peso da tensão que se instalava ali. Kiona encarou o grupo de homens brancos que avançava, com olhares frios, imagens de rancor e temor estampadas em seus semblantes envelhecidos pelo ódio. Cada passo dos colonos arrancava dos galhos um estalo seco que parecia anunciar a iminente tempestade de aço e pólvora. Maeve se encolheu atrás da sombra firme de Kiona, seu coração oscilando entre o medo e a fascinação. Observava não só a ameaça dos colonos, mas aquela força indescritível que emanava do guerreiro Apache. Uma aura que não brilhava pela violência, mas pela coragem inabalável. Ele não hesitava. Os músculos tensos, a mão firme pousada no cabo da faca, os olhos negros como um lago profundo que refletiam a chama da resistência. «Voltem agora!» ordenou Kiona com voz baixa, carregada de autoridade ancestral. «Este caminho não será aberto para aqueles que carregam medo e ódio no peito.
Os homens, impassíveis, não recuaram. O ar gelado parecia enrijecer as vozes dos colonos, que murmuravam ameaças encobertas, prontos para a batalha, mas também para o controle. Ali não se tratava apenas de uma disputa territorial. Era uma guerra por grupos de pessoas inteiros, um embate entre mundos que negavam sua coexistência. Maeve ficou atenta ao ritmo das batidas de seu próprio coração. Cada pulsar, uma vibração intensa que parecia ecoar no silêncio tenso que se estendia pela clareira. Ela via o rosto de Kiona se fechar numa expressão resoluta, inquieta, mas sem sombra de dúvida. Aquele era um homem que não apenas lutava com as armas, mas com a honra e o peso das memórias de seu povo. Após uma breve pausa, Kiona avançou um passo em direção aos colonos, suas palavras fluindo como um rio firme e insistente. Se querem confronto, o terão. Mas saibam que aqui, onde minhas raízes estão enterradas, defendo não só a vida, mas o orgulho de um povo. E você, mulher, ele voltou o olhar intenso para Maeve, não está apenas sob minha proteção, é parte desta luta agora. Maeve sentiu o aperto em seu peito afrouxar, o calor de uma proteção verdadeiramente viva. Por entre os olhos atentos dos colonos, lampejos de surpresa denunciavam a força incomum entre aquelas figuras improváveis. Quando o silêncio que precedia a tempestade parecia quase insuportável, Kiona puxou Maeve com delicadeza para longe do caminho, guiando-a até um pequeno vale escondido onde o acampamento Apache se revelava, cercado de madeira, fogo crepitante e o aroma pungente das ervas queimadas. Ali, sob um céu que começava a clarear, Taina aguardava, sua postura rígida e olhar cortante como lâmina afiada. A irmã de Kiona não disfarçava sua desconfiança. O silêncio entre Maeve e Taina parecia um muro invisível, que doía em cada palavra não dita. Maeve estudava Taina. Uma mulher de olhos vívidos e feições firmes, marcada por uma força que mais parecia um signo do próprio solo árido da fronteira. Taina não falava, mas em seu jeito havia o peso do julgamento, da dúvida que se espalhava entre os membros da tribo. A presença de Maeve ali não era facilmente aceita. Em um instante que parecia suspenso no tempo, Taina finalmente quebrou o silêncio com uma voz seca e direta. Kiona confia demais em seu juízo. Uma mulher branca feia e desconhecida, que valor teria entre nós? Maeve sentiu o golpe das palavras como um punhal invisível. Era uma humilhação velada, uma rejeição disfarçada de preocupação tribal. Sufocada, baixou os olhos, lutando contra o nó que se formava na garganta. Kiona, recebendo a tensão que agora crescia como fogo selvagem, interveio com firmeza, seu tom carregado de um amor silencioso e profunda certeza. Maeve não é só a mulher que vocês olham com desprezo, disse, a voz densa de emoção contida e coragem. Ela é mais do que qualquer aparência que possam enxergar. É minha companheira e aqui ela tem seu lugar. Quem vier contra ela, virá contra toda a nossa tribo. O ar pareceu ondear, como se os ventos ancestrais tivessem escutado suas palavras e concedido seu peso. Taina fechou a boca, incapaz de desviar a verdade dura que Kiona pronunciara. O confronto era mais que físico. Era sobre pertencimento, sobre o direito de Maeve existir naquela terra com dignidade. Naquela noite, a reunião da tribo se revelou tensa. As vozes se elevaram e caíram, carregadas de dúvidas e comentários desconfiados. Muitos segredos e medos antigos emergindo como sombras soturnas. Por fim, um ancião,
curvado pelo peso dos anos e pelo conhecimento profundo, fez sua voz ressoar na cabana iluminada pelas chamas do fogo central. Esta mulher branca feia, como dizem alguns, desafia nossos costumes e medos. O que ela representa para nós? Pode o sangue impuro caminhar entre nossas veias sem tornar-se veneno? A pergunta ficou pairando no ar, pungente e dolorosa como a ponta de uma flecha. Maeve sentiu seu coração encolher, vulnerável como nunca antes. O futuro se revelou tênue e incerto. Sua permanência naquela terra ameaçada por olhos que ainda não conseguiam enxergar a verdade que Kiona via clara. Ela sabia, naquele instante, que seu destino iria além do medo e da dúvida, mas o preço da aceitação seria alto. E assim, com os olhos do ancião ainda sobre ela, Maeve se manteve ereta, consciente de que aquela batalha ciente e pelo amor que nascia ali, estava apenas começando. Houveram sussurros carregados pelo vento entre as sombras da noite, marcas sutis de uma hostilidade velada que se infiltrava ao redor do acampamento Apache. Maeve sentiu o peso dos olhares que não a acolhiam, palavras não ditas, gestos que a isolavam num círculo invisível. As humilhações, tão suaves quanto afiadas, apareciam nas entrelinhas dos comentários abafados, nos olhares de desconfiança, nas brechas de silêncio quando seu nome era citado. O amargor da rejeição havia se tornado uma bruma constante, envolvendo seu coração e distanciando-a daquele lugar que sonhara como um refúgio. Ela se viu presa num labirinto de sentimentos, entre a vergonha que a fazia encolher e um fogo interno que recusava se apagar. Cada gesto de Taina, a irmã de Kiona, lhe cortava como lâmina oculta, alimentando dúvidas que ameaçavam engolir sua recém-descoberta coragem. Maeve começou a questionar se poderia realmente transformar a sombra de sua aparência em força visível, se seria capaz de caminhar firme entre os antigos costumes da tribo, sem se perder em seus próprios medos. Foi nesse momento que a voz firme de Kiona rompeu o ar carregado, trazendo consigo a autoridade que vinha do centro de sua alma. Sem hesitar, ele declarou seu amor crescente com uma sinceridade que não admitia contestação. Maeve não é só a mulher que vocês olham com desprezo. Suas palavras reverberaram como trovão entre as árvores. Ela é mais do que qualquer aparência que possam enxergar. Sua mão firme segurou a dela e nos olhos dele brilhou uma promessa silenciosa de proteção e pertencimento. Ela é minha companheira. Quem vier contra ela, virá contra toda a nossa tribo. O silêncio que se seguiu foi denso, quase tangível. O desafio estava lançado. Taina sentiu a punhalada das palavras, sua resistência enfraquecida diante de um sentimento irremovível. O confronto não era apenas entre pessoas, mas entre séculos de tradições e a urgência de um novo mundo que teimava em surgir. Maeve, por sua vez, sentiu uma fagulha de esperança acesa por aquele ato de coragem e amor indomável. Nas noites que se seguiram, guiada pela paciência de Kiona e a força encontrada dentro de si, Maeve começou a aprender as tradições dos Apache com um fervor silencioso. As histórias transmitidas pelos anciãos, o ritmo dos cânticos, o cuidado com a terra e os rituais de cura tornaram-se para ela uma nova linguagem. Uma forma de tocar raízes invisíveis que a ligavam àquelas terras férteis. Suas mãos, antes inseguras, agora traçavam símbolos ancestrais na areia, e seus olhos, que já tinham visto tanto desdém, resplandeciam com a luz suave do entendimento e respeito. Passo a passo, dia a dia, sua presença foi ganhando espaço,
Pequenos gestos de gentileza e trabalho árduo começaram a desconstruir muralhas invisíveis. Era uma força que brotava lenta, porém certeira, a força que só aqueles que foram rejeitados encontram quando transformam a dor em resistência. Taina, com seu olhar crítico, começou a ceder espaço a uma aceitação relutante, reconhecendo a sinceridade por trás de cada esforço e o brilho refratário no olhar de Maeve. Entretanto, como se o mundo se recusasse a aceitar a união de mundos tão distintos, a paz emergente foi rapidamente ameaçada por uma notícia sombria. Mensageiros apressados trouxeram relatos inquietantes. Um grupo de homens brancos hostis, milícia armada e implacável, movia-se em direção ao território Apache, determinados a extinguir o que viam como uma insolência intolerável. O murmúrio da ameaça infiltrou-se entre as árvores e acendeu o alarme na tribo. Maeve ouviu as palavras com uma mistura de medo e determinação. O perigo já não era uma sombra distante, mas uma barreira que se fechava sobre ela e Kiona. Porém, em seu peito, uma nova chama crescia. Não, mas apenas a vontade de sobreviver, mas a força de lutar pelo direito de existir e amar. Naquela tarde, enquanto o sol filtrava-se timidamente através do dossel da floresta, Maeve decidiu aventurar-se num caminho pouco conhecido para encontrar ervas medicinais. Passos cuidadosos entre as folhas secas, olhos atentos ao menor sinal, o corpo tensamente preparado para qualquer surpresa. Mas ao dobrar uma curva da trilha, seus olhos encontraram um recado sombrio, uma ameaça clara que pulsava na sombra das árvores. Uma mensagem riscada em um pedaço grosseiro de madeira estava cravada no solo. Palavras rabiscadas com ferro quente que cortavam o silêncio da floresta. Quem ousar amar o sangue Apache nesta terra pagará caro. Vocês são profanos. Saibam que cada passo, cada suspiro é observado. O fogo apagará este amor antes que ele comece. O golpe daquelas palavras foi tão cruel quanto esperado. Maeve sentiu o ar faltar, a garganta se fechar diante da brutalidade da ameaça. Era uma linha demarcada, uma existência recusada, que não podia mais ser ignorada. Ela voltou para Kiona com o coração pesado, o olhar carregado de uma mistura amarga de medo e revolta. Kiona, ao ler o aviso, endureceu-se como rocha diante da tempestade, os dedos fechando-se ao redor da faca com convicção que não admitia rendição. Eles não entendem que o que fazemos aqui é mais do que coragem ou desafio. Disse a voz quente e baixa, é sobre vida, sobre honra, e eles terão que pagar caro por cada ameaça. Maeve, sentindo a força daquela decisão, elevou sua própria coragem. O caminho à frente não era mais apenas sobre pertencimento ou transformação. Era sobre enfrentar o ódio com um amor que se impunha inteiro e indomável. Naquele momento, os dois souberam que a batalha não seria apenas pela terra, mas pelo direito de existir juntos. A aliança que unia Maeve e Kiona se tornava, por necessidade, uma aliança de luta. E nas sombras da floresta, a ameaça silenciosa já se aproximava. Enquanto a mensagem deixada no solo arrefecia o ar ao redor, anunciando o preço que teriam que pagar. O próximo capítulo se escreveria ao som de uma guerra que se avizinhava. A brisa noturna carregava o perfume seco da erva doce e folhas queimadas, misturando-se ao silêncio tenso que dominava o acampamento Apache. A chama vacilante da fogueira lançava sombras projetadas sobre os rostos cansados, mas alertas.
Maeve caminhava entre as árvores, o olhar firme, a dúvida agora domada pela decisão de enfrentar aquilo que estava por vir. Não era mais apenas uma estrangeira perdida. Era parte de um povo que marchava para um confronto inevitável. Preciso lutar, dizia a palavra não dita, pulsando em seu peito com a força de um trovão contido. Kiona a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Cada gesto dela naquele momento carregava uma coragem que ia além da simples bravura. Era uma luz que se recusava a ser apagada, mesmo diante do medo. Quando Maeve se aproximou, ele enxergou ali uma chama que refletia a sua própria paixão. Fogo indomável, nascido da adversidade. Você quer ficar ao nosso lado, enfrentar o que está por vir? Sua voz era firme, mas carregada de um carinho antigo, como o vento que descobre o coração da terra. Maeve não precisou responder com palavras. O brilho decidido nos olhos era mais eloquente do que qualquer afirmação. Estava pronta para provar seu valor, para deixar claro que seu amor não era apenas palavra sussurrada no crepúsculo, mas ato, coragem, aço moldado no calor da luta. A tensão no ar parecia dissolver lentamente as barreiras invisíveis que Taina, a irmã de Kiona, mantinha com seu olhar duro. Taina, que até semanas antes via Maeve apenas com desconfiança, agora a observava com uma nova luz, fruto do respeito que nascia do reconhecimento da força genuína. Não sem hesitação, Taina se aproximou da fogueira, os olhos verdes brilhando com uma sinceridade difícil e inesperada. Se vai enfrentar o que vem, que seja ao nosso lado, disse Taina, a voz firme, quebrando um silêncio que parecia eterno. Não por você, Maeve, mas porque viu seu queixo manter-se ereto mesmo quando poderia cair. Esse é o preço da sobrevivência aqui. Maeve sentiu o nó na garganta arder, não de fraqueza, mas da convicção de estar começando a pertencer, de uma maneira que jamais imaginara possível. Sabia que Taina não oferecia ali uma amizade espontânea, mas um pacto tácito, a primeira linha da defesa de um laço que tecia-se com fios de respeito mútuo e desafios enfrentados juntos. Nos dias que se seguiram, o acampamento tornou-se uma colmeia em atividade febril. Arcos eram envergados e flechas afiadas, armaduras improvisadas. Homens e mulheres de olhos atentos se preparavam como as sombras de uma tempestade iminente. Maeve, entre eles, aprendia o peso e a precisão do arco, sentindo-se parte do som da tribo, o som dos corações batendo em uníssono, prontos para o vendaval. Nas noites em que a lua surgia por trás das montanhas, Kiona encontrava em Maeve não só uma companheira nas armas, mas uma guardiã das suas próprias feridas internas. Sentados junto à fogueira, a respiração dos dois se mesclava ao estalo rítmico das chamas, a dança tranquila das folhas carregadas pelo vento. Foi em uma dessas noites que Kiona rompeu o silêncio, sua voz baixa, quase um sussurro confessional. Há feridas que a pele não mostra, Maeve. Cicatrizes que carregamos no coração, feitas por escolhas que esmagam a alma. Maeve virou-se para ele, o olhar ansioso cúmplice, sabendo que aquela noite carregava um peso diferente de todas as outras. Há muitos anos, continuou Kiona, com a voz enlutada pela memória. Fui forçado a escolher entre proteger meu povo e salvar alguém que amava além do possível. Um irmão, um amigo, um amor escondido entre as sombras. A minha escolha custou caro. Perdi muito mais do que poderia suportar naquela noite. Desde então, ando com o peso da dúvida sobre quem realmente sou e até onde vai minha luta. Maeve estendeu a mão,
tocando a do guerreiro, sentindo o calor brando pulsar em meio à dureza do ser. Então sabemos o que é carregar o invisível, Kiona. Mas talvez isso não nos torne mais fracos. Talvez seja isso que nos torna fortes. Ele bateu com a palma na dela num gesto silencioso de pacto. E seus olhos escuros revelaram-la centelha de esperança, rara e preciosa. A esperança de um recomeço que podia nascer mesmo dos escombros da dor. Enquanto isso, gordas nuvens encobriam o céu, anunciando que o amanhã não seria tranquilo. Sob a sombra da noite que se fechava, o acampamento se preparava para o que viria. Naquela iminência, o vento trouxe consigo um presságio sinistro. Sons, abafados de vozes distantes, passos pesados e o arrastar silencioso de botas no solo úmido. Kiona ergueu o queixo, os sentidos à flor da pele, reconhecendo o murmúrio de um mal antigo. "Eles vêm", murmurou, os olhos estreitando-se na penumbra. Ao longe, entre as árvores, as figuras emergiam silenciosas, envoltas em sombras e ódio. A milícia racista que se movia como uma tempestade humana, disposta a destruir tudo que ousasse desafiar suas regras. Maeve apertou a mão de Kiona. A respiração presa, mas a coragem inflamando seu peito. Ela era parte daquela linha que se formava para resistir. Não mais a mulher rejeitada, e sim a guerreira indomável, que o Apate amava além de qualquer homem branco, e na véspera da batalha que decidiria o destino deles, Kiona virou-se para ela, a voz baixinha, confessional e sincera. "Maeve, antes de enfrentarmos o que virá, preciso que você ouça algo, algo que nunca contei a ninguém." O ar carregou-se de intimidade, e o silêncio da noite foi o testemunho do peso que quebrava as barreiras entre dois mundos e unia corações em luta. O crepúsculo tingia o céu de um vermelho profundo, quando o estrondo da batalha irrompeu, cortando o silêncio pesado com o som das flechas disparadas e o retumbar dos disparos. O acampamento Apache transformou-se numa tempestade caótica de vozes, aço e gritos, onde cada segundo valia a vida ou a morte. Entre o turbilhão, Maeve sentiu seu coração acelerar, não por medo, mas pela necessidade urgente de provar que pertencia ali, junto àqueles que a embraceavam não por sua aparência, mas pela força e coragem que brotavam de seu interior. No meio da confusão, um grito cortante se elevou do lado oposto do ataque. Um guerreiro tombou, seu gemido grave perdendo-se entre os encontros ferozes. Sem hesitar, Maeve avançou, os músculos tensos, os sentidos aguçados pelo que sabia ser sua chance de mostrar seu valor. Ela desviou de galhos retorcidos, pulou sobre raízes expostas, e com as mãos firmes, desfez o laço que prendia o braço do guerreiro ferido ao tronco de uma árvore. O sangue quente e escarlate manchava a terra, mas seus olhos tinham uma chama de determinação que desconhecera até então. "Aguente firme", murmurou. "Mantendo a voz baixa, para não revelar sua presença aos inimigos próximos. Eu vou tirar você daqui." O guerreiro, um jovem iniciado da tribo com a pele marcada por pinturas de guerra, lançou-lhe um olhar entre a dor e o alívio. Maeve sentiu um calor desconhecido crescer dentro de si, uma mistura de medo e coragem que se concentrava em cada respiração. Com esforço, ela guiou o homem para trás nas árvores, protegida por uma cortina improvisada de folhas e sombras. Enquanto cuidava da ferida, ouvia ao longe continuarem os estalos das armas sangrentas e os gritos ásperos dos colonos, aqueles mesmos homens que desprezavam a união improvável entre brancos e Apache. Mas ali, naquele esconderijo improvisado,
Maeve sentiu o respeito silencioso dos seus novos irmãos. Seus olhos, quando se cruzavam com os do guerreiro salvo, revelavam uma aprovação ruidosa em silêncio. Um reconhecimento que nunca recebera dos que julgavam pela superfície. No entanto, fora do acampamento, a sorte começava a virar com uma crueldade inesperada. Entre os ruídos confusos da batalha, um grupo de colonos conseguiu cercar Maeve durante sua retirada. Sem aviso, mãos ásperas agarraram-na, rompendo a tênue segurança que o fogo do combate criava. Seu corpo foi arrancado do abrigo sem cerimônia, e um frio gélido percorreu sua espinha. Ela pode ser a chave para acabar com essa resistência, murmurou um deles, o olhar estreito, cheio de ódio e cobiça. Se capturarmos essa mulher, vamos quebrar o espírito dos apaches. Maeve, embora o medo tentasse se infiltrar em suas veias, manteve os olhos erguidos, encontrando entre as figuras que a seguravam o rosto obstinado do líder da milícia colona. Seus punhos cerraram-se com força, a ira substituindo o terror. Enquanto os colonos arrastavam para longe da luta acesa, sua mente trabalhou rápido, buscando qualquer fenda na vigilância dos captores, qualquer momentâneo deslize que pudesse ser usado a seu favor. Reflexos domados pelo medo e pela determinação a fizeram recuar o ombro, desfazendo um laço com uma força repentina. Mas era apenas um momento. O ruído crescente da batalha se enfraquecia à medida que Maeve era levada para o interior da floresta. Uma moeda viva utilizada para fraturar a coalizão entre os povos que a protegiam. Ela sabia que aquele se tornava o maior teste de sua nova vida. Não apenas sobreviver à captura, mas resistir aos golpes invisíveis da derrota e do desespero. Enquanto seguia, os sussurros cruéis dos colonos ressoavam como facas afiadas. Mulher feia, que ousa amar o inimigo, pagará caro. Mas dentro do peito de Maeve, uma centelha se mantinha acesa, alimentada pela promessa silenciosa de Kiona e pela força que encontrara nas raízes daquele povo e daquela terra. Ela não era mais sombra ou desdém. Era uma chama viva, presa por mãos humanas, mas perigosa. No meio da escuridão densa do bosque, a figura de Maeve desaparecia entre os galhos, carregada por mãos inimigas, enquanto os ecos distantes dos tiros anunciavam o preço terrível que o oração daqueles que ousam amar além das fronteiras humanas talvez teriam que pagar. E assim, quando o mundo parecia pender para a escuridão, uma captura transformava-se no cruel estoquim para a próxima demanda de coragem. A batalha não era só pela honra, não apenas pelo sangue e pela honra da tribo, mas pelo amor que havia brotado, improvável e indomável. Maeve fora tomada. As flechas cortavam o ar ao redor, mas Kiona não dava espaço para hesitação. Com passos firmes e o olhar fixo à frente, ele conduzia Taina e os guerreiros leais pela trilha estreita, o peso do silêncio quebrado apenas pelo crepitar da vegetação levada pela chuva recente. Cada instante carregava o risco de um encontro com inimigos. Cada sombra parecia guardar um segredo mortal. Maeve estava presa, mas dentro daquela prisão invisível da desesperança, sua mente fervilhava em busca de estratégia. Presa entre os olhares de ódio dos colonos, ela se recusava a ceder à paralisia do medo. Observava cada detalhe do ambiente. A folhácea espessa que mal filtrava a luz fraca, os passos calculados daqueles ao seu redor, os pequenos deslizes, um olhar longo demais, um gesto impaciente. Sua inteligência era sua arma secreta.
afiada pela vida de rejeição e sobrevivência que carregava. Potro teimoso, murmurava para si mesma, alimentando uma centelha de desafio. A faca escondida em seu cinto, pulsando contra a pele como uma promessa, aguardava o momento exato. Enquanto isso, à frente, Kiona sentia o calafrio ancestral que precedia. O confronto. Os rancores antigos lutavam para emergir. A ferida da guerra e do ódio que o tempo não cicatrizara. O nome daquele homem colono ecoava em sua mente. Mais do que um adversário comum. Um inimigo pessoal que já roubara de Kiona o que lhe mais prezava. A raiva misturava-se a um desejo de justiça. E, acima de tudo, um amor que enfrentaria qualquer sombra para salvar Maeve. A missão não era apenas resgatar uma mulher. Era uma prova de que o laço entre eles poderia resistir às tempestades da história e do preconceito. Kiona fez um gesto quase imperceptível para Taina, que entendeu o chamado sem necessidade de palavras. Os guerreiros se dispersaram ao redor, formando um círculo cauteloso que escondia a lenta aproximação. O tempo parecia se esticar, a natureza sussurrando presságios na língua da urgência. Maeve, por sua vez, segurava o olhar de seus algozes, sinalizando uma força indomável, uma chama que não se apagava mesmo quando as sombras ameaçavam engolir a esperança. Suas mãos ágeis buscaram uma brecha na vigilância, seu corpo tenso como um arco prestes a disparar. A tensão subia até o limite, aguardando o clique silencioso que ativaria o próximo movimento. Quando o momento finalmente chegou, não foi só a faca que brilhou, foi a coragem de uma mulher que recusava ser definida pelas aparências. No instante em que as palavras do líder da milícia colona cortaram o ar, Kiona emergiu das sombras, a presença que há muito anunciava o conflito iminente. Seus olhos, frios como aço, cruzaram com os do inimigo, trazendo à tona rancores antigos e a promessa de uma batalha que ultrapassaria o instante. Eles ficaram frente a frente, dois homens forjados pelas dores do passado, carregando o futuro de muitos nos ombros. Enquanto o primeiro movimento daquele embate simbólico e brutal se desenrolava, uma verdade invisível explicitava-se. Aquele confronto não se limitava ao campo de batalha. Era a luta definitiva pela liberdade de amar, por desafiar o ódio que tentava apagar tudo o que fosse diferente. O destino, implacável e inclemente, aguardava o desfecho daquela investida, que poderia definir não só o destino de Maeve e Kiona, mas o rumo de uma história onde fronteiras humanas e preconceitos seriam postos à prova para sempre. O crepúsculo desfazia-se em sombras longas quando Kiona avançou frente ao líder da milícia colona. O ar carregava um silêncio denso, pesado como aço, onde cada respiração parecia um passo antes do choque inevitável. Os olhos dos dois homens se encontraram, mares revoltos que abrigavam velhas feridas e rancores profundos, histórias que nenhum deles podia ignorar. Ao redor, os guerreiros se posicionaram, atentos e prontos, enquanto Taina mantinha um olhar vigilante sobre os cantos da floresta. Maeve permaneceu um pouco afastada, seus olhos fixos naquela tensão palpável que crescia a cada instante. Não era apenas uma batalha física, mas a luta maior por respeito, por direitos negados, pelo amor que desafiava muros invisíveis erguidos com base em ódio e ignorância. Kiona deu um passo firme adiante, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não aceitava contestação. Você e seus homens podem tentar apagar o que somos,
falou ele, olhando fixamente para o inimigo. Mas não levarão nossos corações nem a nossa honra. O líder colonizador sorriu com desdém, o arfar pesado denunciando anos guardados de amargura e preconceito. A honra? Sua honra não passa de uma mentira que encobre a selvageria, retrucou. Essa mulher que você chama de sua está aqui para nos quebrar. Se a usarmos de moeda, veremos seu povo estilhaçar. Maeve sentiu um nó no estômago diante da crueldade naquelas palavras. O mundo branco se revelava mais uma vez implacável, disposto a destruir. O que não compreendia, mas havia também uma centelha em seu peito que se recusava a se apagar. A força que Kiona via nela muito antes de qualquer aparente beleza. Então o embate foi aberto como um trovão cortando a noite. Kiona movimentava-se com a precisão forjada por anos de luta e sobrevivência. Sua faca cortava o ar, enquanto seus olhos avaliavam cada risco, protegendo o que era sagrado para ele. O líder colono atacava com brutalidade, seus movimentos marcados por uma raiva pessoal que transbordava para o campo de batalha. Maeve, testemunhando cada golpe, sentia seu próprio peito arder, não de medo, mas de admiração e determinação. A força de Kiona era a prova viva de que amor e coragem podiam ir muito além das fronteiras impostas por gerações de ódio. Seu olhar se ergueu e, em silêncio, ela sabia que sua própria resistência era uma arma tão poderosa quanto a lâmina que brilhava na mão do guerreiro. Enquanto a luta avançava e ecos de aço se misturavam ao murmúrio da floresta, Taina e os guerreiros mantinham a retaguarda, garantindo o espaço necessário para aquele duelo decisivo. Cada instante parecia uma eternidade, o destino de todos pendendo naquele fio invisível de tensão. No ápice da batalha, Kiona encontrou uma abertura, um espaço tênue entre a fúria e a defesa do adversário. Com um movimento preciso, ele desarmou o homem, que caiu pesadamente ao chão, seu olhar chocado encarando a derrota que não esperava. Silêncio. Foi aquele instante que decretou mais do que uma vitória de aço. Era o triunfo do amor que resistia, da dignidade que se recusa a ser esmagada pela intolerância. Maeve avançou até Kiona, segurando sua mão firmemente, compartilhando a promessa muda que apenas os que lutam juntos conhecem. O líder colono, por sua vez, recuou com os outros, derrotado, mas não apagado, deixando para trás a certeza amarga de que aquele conflito não terminaria ali, mas que havia perdido uma batalha crucial. O acampamento respirou alívio e o ambiente, antes carregado de ameaça, parecia agora carregar um sopro de esperança renovada. Foi neste momento, quando a poeira começava a assentar sob o céu limpo, que o ancião da tribo se aproximou do casal. Com passos lentos, o velho homem posou sua mão enrugada sobre o ombro de Maeve, os olhos cansados refletindo a alvorada que se anunciava. A vitória não é o fim, falou com voz grave, mas o começo do verdadeiro caminho. Você, Maeve, é agora parte de nós, mas saiba, ele fez uma pausa, olhou profundamente para ela. A prova verdadeira da aceitação dura a vida toda. Maeve sentiu o peso daquelas palavras cair sobre ela como uma bênção e um desafio. Era a confirmação de seu lugar, sim, mas também a compreensão de que o caminho seria árduo, repleto de batalhas silenciosas dentro e fora dela. Kiona apertou sua mão, seu olhar transbordando de uma confiança que dava forças para continuar. A tribo ao redor os observava com respeito contido,
Um misto de ceticismo e curiosidade que a convivência mostraria como seria ultrapassado ou perpetuado. Noite já alta. As estrelas surgiam timidamente, testemunhas silenciosas de uma aliança que se consolidava. Maeve olhou para o céu e em seu coração fez uma promessa. Não só para si mesma, mas para aqueles que agora considerava sua família. O amor que supera preconceitos, que resiste ao ódio e ao medo, é mais forte do que qualquer lâmina ou palavra. E enquanto ela respirava fundo, sentindo pela primeira vez o calor do pertencimento, a vida além daquela batalha se erguia diante dela, cheia de desafios e possibilidades. A verdadeira prova começava agora. O frio da noite parecia penetrar até o osso, mas, dentro da clareira oculta pelo denso manto das árvores, a chama da determinação ardia mais forte do que nunca. Maeve foi arrastada entre sombras frias, enquanto seus captores a conduziam ao coração da floresta, longe do eco feroz da batalha. A faca escondida em sua cintura pressionava contra a pele, uma promessa muda das batalhas ainda por vir. Seus olhos, embora cansados, permaneciam firmes, buscando qualquer margem de esperança naquele labirinto de desespero. Cada passo que dava era um desafio lançado não só ao seu corpo, mas à sua alma que recusava se curvar. Sabia que a sobrevivência não seria suficiente. Era preciso resistir, manter acesa a chama que Kiona havia inflamado em seu coração. Do outro lado da floresta, o silêncio ocupava cada fresta da noite, interrompido apenas pelo sussurro atento dos guerreiros que avançavam com Taina e Kiona na dianteira. O guerreiro Apache sentia pulsar cada batida do tempo, o peso dos anos e rancores se acumulando em sua respiração. À sua frente não estava apenas um inimigo, estava a sombra de um passado sangrento e uma luta que projetava destino e esperança em um só fio. Quando o grupo de resgate finalmente rompeu a barreira de árvores, a visão de Maeve, cercada por figuras hostis, trouxe um calafrio mais agudo do que o vento noturno. Sem hesitar, Kiona irrompeu como tempestade, sua voz firme cortando o ar. Soltem-na! O líder colono voltou-se, olhos fulminantes de rancor, mas a determinação de Kiona era como muralha intransponível. O duelo entre eles não era mais apenas físico. Era a batalha por tudo que ambos representavam: amor, honra, escrutínio e a palavra proibida que unia sangue e coragem. Maeve, aproveitando o caos momentâneo, usou a faca em sua cintura com uma precisão alimentada pela vida inteira de rejeição. Cortou as amarras que a prendiam, despertando nos olhos do guerreiro à sua frente um brilho silencioso de orgulho. A coragem cultivada durante meses florescia naquele instante. Não mais uma mulher acuada, mas uma força indomável. Enquanto Kiona e o líder colono duelavam, a fúria entrelaçada com dor ressoava em cada golpe, ecoando como trovão nas profundezas da floresta. Seu embate simbolizava a guerra maior que levavam, um duelo antigo entre a intolerância e o amor que desafia fronteiras invisíveis. Maeve, ao lado, sentia cada momento cravar-se em sua pele e alma. A cada avanço de Kiona, seu coração se enchia de esperança. Aquele homem não lutava apenas por ela, mas por todos que ousavam amar além do medo. Taina, firme e atenta, comandava a retaguarda, protegendo o círculo sagrado daquele confronto decisivo.
Com um movimento preciso e final, Kiona desarmou o líder colono, que caiu pesadamente. O olhar que antes carregava desprezo, agora refletia a derrota não só física, mas ideológica. O silêncio tomou conta do lugar, pesado e carregado de significado. Maeve avançou para Kiona, suas mãos entrelaçando-se sem a necessidade de palavras. Naquele silêncio compartilhado, uma promessa invisível selava não só a vitória, mas o nascimento de uma nova era para aqueles que ali estavam. O líder colono e seus homens, derrotados, recuaram para a sombra da noite, uma retirada amarga que sabia não ser o fim, mas a certeza de que haviam perdido algo vital naquela batalha. Quando a poeira da disputa começou a assentar, o ancião da tribo se aproximou do casal. Sua postura, lenta e firme, carregava o peso dos anos e a sabedoria de muitas gerações. Colocou a mão enrugada sobre o ombro de Maeve, os olhos cansados refletindo o alvorecer de um tempo diferente. Vitória não é o fim, criança. Falou com voz profunda e melodiosa, mas o verdadeiro começo. Você, Maeve, é agora parte desta terra, desta gente. Que saiba, sempre, no âmago do seu ser, que a prova da aceitação não se encerra aqui. Dura a vida inteira, bênção e desafio entre seu coração, bênção e desafio entrelaçados. Não era apenas um lugar concedido, mas uma missão para seguir vivendo e lutando por seu espaço, seu amor, sua honra. Kiona apertou sua mão com a força da certeza, seu olhar vestindo a confiança que acalentava todos os seus passos. Ao redor, as semblanças dos demais membros da tribo variavam entre ceticismo contido e respeito recém-descoberto. Uma dança delicada que só o tempo revelaria. O céu, limpo agora, deixava as estrelas surgirem uma a uma, testemunhas silenciosas da união forjada na dor, na luta, no amor. Maeve ergueu o rosto para as luzes distantes do firmamento. Em seu coração fez uma promessa, não só para si, mas para aqueles que pendiam de seu destino. O amor verdadeiro, aquele que se sustenta pela coragem incansável e pela resistência diante do ódio, é maior do que qualquer barreira erguida pelos homens. É a força que redefine terras, corações e histórias. Sob o vasto manto do céu do Velho Oeste, Maeve encontrava seu lugar definitivo. Não pelo que os olhos julgavam, mas pelo espírito que renascia, forte, livre e indomável. E assim, enquanto a noite abraçava a terra, uma nova jornada começava. Não de batalhas abertas, mas de vida, aceitação e esperança tecida entre os ecos daqueles que ousaram amar além das divisões humanas.